Vamos dar sequência à nossa exposição de Atos, capítulo de número 10. Só que dessa vez nós iremos fazer a leitura dos versos 23 ao 48. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 23 ao 48. Enquanto os irmãos procuram, gostaria de dar as boas-vindas aos visitantes que não são visitantes, que estão aqui conosco sempre. Roberto e Thaís, sua esposa. Deus abençoe a vida de você. Eric, você agora vai fazer com a gente o que nós fazemos aqui com os visitantes. O que é que nós vamos dizer para os visitantes? Eric também. Seja bem-vindo de novo do zero que eu atrapalhei tudo. Eric também, tá bom, Eric? Você agora faz parte da família. 1, 2, 3 e seja bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Sejam muito bem-vindos e volte sempre. Depois de um seja bem-vindo desse aí, não tem nem como não voltar mais, né, meus irmãos? Caloroso desse jeito. Todos já encontraram o texto? Mas só é dessa vez, viu? Da próxima vez não vai ter mais seja bem-vindo, não. Só foi porque das outras vezes nós não fizemos isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 23 a seguir nos diz o seguinte. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro fez levantar-se, dizendo, levante-se, eu sou um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhe disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imunda a um homem, chamar de impuro ou imundo a homem algum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar, por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu, há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse, Cornélio, Deus ouviu suas orações e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele estava hospedado na casa de Simão, um curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala de boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda a parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que viam como Pedro ficaram admirados. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e exaltando a Deus.
A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Gracioso Jesus, nós oramos a Ti neste momento, pedindo que o Teu Espírito, Teu Santo Espírito me guie nesta palavra, Pai. Senhor, que o Senhor fale conosco de forma poderosa, que nós tenhamos a nossa mente esclarecida e que possamos compreender esta palavra e não somente compreendê-la, mas também aplicá-la em nosso coração. Nos auxilia, Senhor, que neste momento eu diminua e que o Senhor cresça e que o Teu nome seja glorificado. Fale conosco, Senhor, por amor do Teu santo nome. Fale conosco por amor da Tua amada igreja. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, a história de Atos dos Apóstolos, o livro, melhor dizendo, de Atos dos Apóstolos, é a história de um evangelho em movimento. Desde Jerusalém até os confins da terra, Deus ele conduz a igreja passo a passo. Deus vai guiando a sua igreja. Em Atos 10, nós vemos aqui que Lucas, ao escrevê-lo, ele nos mostra que o maior obstáculo para a expansão do evangelho não era por questões geográficas, mas eram por questões teológicas. Os apóstolos, eles criam em Jesus, eles criam na mensagem do Messias, eles criam que ele era o Messias enviado por Deus, mas ainda precisavam, meus irmãos, compreender quem poderia fazer parte desse povo, do povo de Deus. Eles tinham plena convicção de que Jesus era o Messias enviado por Deus. Eles sabiam que ele era o Cristo. Todavia, eles ainda não entendiam quem poderia fazer parte do seu povo. O problema aqui, meus irmãos, não era se os gentios poderiam ser salvos. Mas o problema aqui é como esses gentios podem ser salvos. E como eu falei nas exposições anteriores, os gentios, quando se fala gentios, nós devemos nos sentir incluídos nessa fala. Porque os gentios eram aqueles que não faziam parte da nação de Israel. Aqueles que não eram o povo que foi primariamente escolhido por Deus, a quem Deus deu a lei de Moisés, a quem Deus deu as tradições, a quem Deus deu a regalia de ser chamado povo escolhido de Deus. Os gentios eram outras nações que esses judeus, inclusive, às vezes chamavam ou consideravam eles como cães, como cachorros. Os gentios não tinham uma participação, os judeus, melhor dizendo, não tinham uma participação direta com os gentios. Eles consideravam os gentios povos impuros, pessoas imundas, pessoas que não poderiam fazer parte do povo de Deus. Então o problema é esse, como esse povo, que durante toda uma tradição foi rejeitado, pode ser salvo. E a resposta, meus irmãos, está aqui em Atos 10, 23 ao 48. E esse texto registra um momento decisivo, meus irmãos, em que Deus resolve essa questão. Em que Deus responde essa pergunta. E a resposta é, os gentios, eles recebem o Espírito Santo da mesma maneira que os judeus também recebem. Pela fé em Jesus Cristo. Lucas, meus irmãos, ele escreve Atos para mostrar a continuidade do plano redentor de Deus. Esse texto não trata apenas de Cornélio, nem de Pedro, mas, meus irmãos, ele trata da definição oficial do alcance do Evangelho. E aqui nós vamos ver, meus irmãos, que o Evangelho, que esse texto aqui de Lucas, ele não é um relato devocional isolado que nós devemos apenas pegar para refletir. Ele não é uma simples narrativa da conversão de Cornélio, mas ele é, meus irmãos, um evento fundamental para a missão do Evangelho. Ele é o divisor de águas do livro. Aqui Lucas vai nos mostrar que o Evangelho, ele não se restringe apenas ao povo judeu, não se restringe apenas a Samaria, a Judéia, mas que agora, meus irmãos, o Evangelho está alcançando os confins, está rompendo com as fronteiras, está alcançando as pessoas que
em outro tempo, eram consideradas indignas do Evangelho de Cristo. Aqui, meus irmãos, Deus está ensinando para a própria igreja o que Ele sempre planejou: a salvação dos gentios. O Evangelho está se espalhando por todo o povo. E nós precisamos entender o contexto imediato. Na semana passada, nós fizemos a exposição dos versos 9 ao 23, a partir do verso 23 de Atos dos Apóstolos. E nós vimos, meus irmãos, que Cornélio, ele é descrito como um homem piedoso, como um homem temente a Deus, como um homem que dava esmola às pessoas. Todavia, Cornélio ainda não era salvo. Cornélio ainda não tinha encontrado a revelação especial de Deus, a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. E aí Pedro recebe uma visão que corrige a sua forma de enxergar o povo gentio. E essa visão, nós vimos na semana passada, Pedro enxerga um lençol descendo com várias espécies de animais impuros. E ele escuta a voz do Senhor falando por 3 vezes: pegue, Pedro, e coma. E Pedro, ele resiste ao Senhor por 3 vezes, dizendo: não, Senhor, jamais eu tocarei em coisa impura, em animal impura. E aí o Senhor responde a Pedro dizendo: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Então Pedro recebe uma visão que corrige sua compreensão acerca da pureza. Deus havia purificado não os alimentos apenas, mas todo o povo. Deus havia purificado também os gentios, meus irmãos. A salvação estava aberta para os gentios. Não eram somente os judeus, os samaritanos, que tinham acesso a essa salvação. Deus estava falando para Pedro que os gentios também estavam sendo alcançados pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus. E Deus age aqui, meus irmãos, simultaneamente na vida de Cornélio e de Pedro, ao mesmo tempo. E Deus prepara os dois para terem um encontro. Primeiro Deus prepara Cornélio, dando a Cornélio uma visão, e nessa visão Deus falava para Cornélio ir ter com Pedro, e chamar Pedro para ir visitar ele. E ao mesmo tempo em que Deus dá esta visão que eu falei anteriormente a Pedro, mostrando a Pedro que Deus estava alcançando os gentios. Deus age de forma simultânea, tanto na vida de Cornélio, como também na vida de Pedro. E aí o texto que vai dos versos 23 ao 48, descreve, meus irmãos, o encontro entre judeus e gentios, o que era algo impossível na tradição judaica. Olhando da perspectiva da lei, era impossível que um judeu entrasse na casa de um gentio, que um judeu se relacionasse com um gentio. Então nós vamos ver desses versos que vai haver esse encontro entre judeus e gentio. Depois Pedro, ele vai explicar sobre o agir de Deus. Aí nós vamos ver a proclamação do Evangelho para Cornélio e para todos que estavam ali, e a confirmação divina por meio do Espírito Santo. Eles são batizados pelo Espírito Santo. Eles recebem o Espírito Santo. É a confirmação divina, meus irmãos, na vida de Cornélio. Então nós vamos ver, a partir desses versos, que Lucas, meus irmãos, ele mostra que Deus aceita os gentios mediante a fé em Cristo Jesus, concedendo-lhe o Espírito Santo, independentemente da circuncisão, que era a marca da aliança do Antigo Testamento. E Lucas vai mostrar que Deus vai confirmar isso, e vai mostrar que não há distinção entre os judeus e gentios no acesso à salvação. E é isso que nós vimos anteriormente, quando estávamos estudando a carta aos Romanos. O apóstolo Paulo mostra que não existe distinção entre judeus e gentios no que se diz respeito à salvação. Porque no verso 23 do capítulo 3 de Romanos, Paulo diz que todos pecaram e todos igualmente estão afastados da glória de Deus. Logo, o acesso à salvação, tanto para os judeus como também para os gentios, é por meio da fé em Jesus Cristo. E Lucas vai nos mostrar isso. Vai nos mostrar que Deus aceita os gentios, ou seja, em outras palavras, Deus nos aceita através da fé. Através de crer na obra redentora de Cristo. Através de depositarmos a nossa confiança não em nossas obras, mas nas obras dele.
É isso que Lucas vai nos mostrar nesse texto. E eu vou dividir, meus irmãos, esse texto aqui em 4 ideias principais. Em primeiro lugar, nós vamos ver que Deus conduz soberanamente o encontro entre Pedro e os gentios. A segunda verdade que nós vamos ver nesse texto, dos versos 23 ao 48, é que Pedro, meus irmãos, ele reconhece que Deus está revelando algo novo para a igreja. Deus está mostrando, está desvendando um mistério que antes era oculto aos olhos daquele povo. A terceira verdade é que Pedro proclama o Evangelho de Cristo como única base da salvação. E por fim nós vamos ver que Deus confirma a inclusão dos gentios com o derramamento do Espírito Santo sobre a vida deles. A primeira verdade, meus irmãos, que nós encontramos aqui, Deus conduzindo soberanamente Pedro ao encontro dos gentios, se encontra nos versos 23 ao 27 de Atos dos Apóstolos. E eu gostaria que os irmãos acompanhassem na sua Bíblia esses textos. Atos dos Apóstolos, versos 23 ao 27. Nos diz o seguinte: no dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro o fez levantar, dizendo: levante-se, eu sou um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Então, meus irmãos, nós vamos ver aqui que Pedro, ele vai acompanhado de alguns irmãos judeus. É o primeiro verso que nos diz isso. No dia seguinte, ou seja, no dia seguinte à revelação que Pedro teve, e depois que os servos de Cornélio chegaram à casa de Pedro, no dia seguinte, Pedro se prontificou para ir ao encontro de Cornélio. E aí o texto nos diz que alguns dos irmãos de Jope, os judeus, também acompanharam Pedro. Então Pedro, ele vai acompanhado de irmãos judeus. E o que isso indica? O que significa? Isso significa, meus irmãos, que este evento da conversão e da pregação do evangelho para Cornélio, para um gentio, tinha testemunhas. Não estava indo somente Pedro, mas alguns judeus estavam indo para testemunhar este evento. Para estar ali presente, para verem a ação sobrenatural e soberana de Deus na vida dos gentios. E quando Pedro entra na casa de Cornélio, veja o que acontece. O texto nos diz que Cornélio sai ao encontro de Pedro e imediatamente se prostra aos pés dele. Mas veja que coisa interessante. Eu falei aqui no começo que os judeus, eles não se relacionavam com gentios. Eles não visitavam gentios. E o que acontece nesse sentido é algo teologicamente sensível para os judeus. Porque um judeu, ele jamais entraria na casa de um gentio se não fosse uma ação de Deus. Como nós vimos na semana passada, essa visão de Pedro, quando Pedro teve a visão dos alimentos impuros, mesmo sendo uma ordenança de Deus, Pedro estava com seu coração ainda endurecido. Pedro estava com seu coração ainda fechado. Mas Deus, ele agiu soberanamente no coração de Pedro, de tal modo que Pedro, ele vai ao encontro do gentio, e não somente isso, Pedro tem consciência de que a lei não permitia isso. E é isso que ele fala para Cornélio. O texto nos diz o seguinte: quando Pedro ia entrando na casa de Cornélio, dirigiu-se a ele. Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou, mas Pedro, levantando-se, disse: levante-se, eu sou um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas algumas pessoas e lhe disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Deus começa a quebrar com a teologia equivocada do apóstolo Pedro. E a gente vê que até mesmo apóstolos às vezes precisam ser corrigidos pelo Senhor. Precisam ser retificados pelo Senhor. E aí Pedro entra na casa de Cornélio. Cornélio, ele demonstra uma reverência excessiva a Pedro, ao ponto de prostrar-se a ele. E Pedro imediatamente
o repreende. Pedro diz, levanta-te, que eu também sou um homem. Em outras palavras, Pedro, eu não aceito que você me adore, Cornélio. Pedro rejeita a veneração, a adoração humana. E isso fala poderosamente ao nosso coração, meus irmãos. Porque nós vivemos em um tempo no qual as pessoas amam ser adoradas, amam ser veneradas, amam ser reconhecidas. Mas Pedro nos mostra que alguém que tem um coração transformado por ele, por Deus, ele não aceita a veneração, ele não aceita a adoração, ele não está nem aí para reconhecimento. Ele está ali com um propósito divino, ele está ali para transmitir as boas novas do Evangelho. E nós devemos, meus irmãos, também ter o nosso coração quebrantado, sensível para isso. Porque nós somos seres humanos, nós temos uma natureza herdada em Adão. E frequentemente a nossa natureza quer nos levar a receber venerações, a receber reconhecimento. Mas quando nós temos o coração transformado pela palavra de Deus, nós não fazemos as coisas que fazemos buscando um certo tipo de reconhecimento ou de adoração. Nós fazemos porque é a vontade de Deus. Pedro estava ali para cumprir a vontade de Deus. E aí, meus irmãos, com essa passagem, Lucas nos mostra, nesses versos, que não há mediadores humanos, meus irmãos, entre Deus e o homem, e não há uma hierarquia espiritual. Pedro não era maior ou melhor que Cornélio, porque ele era apóstolo, porque ele já conhecia a graça de Deus. Não, ele se colocou no mesmo nível que Cornélio. Eu sou um homem, eu sou um pecador. Não faça isso, levanta-se. Corrige imediatamente a Cornélio, meus irmãos. E aí a gente vê que tudo que acontece ali é uma obra soberana de Deus. É uma ação de Deus. E, portanto, nós não devemos nos gloriar quanto a isso. Quando nós saímos para proclamar o Evangelho para as pessoas, quando nós pregamos-lhes o Evangelho, nós devemos ter essa consciência. Nós estamos fazendo porque Deus foi misericordioso tanto comigo quanto para essas pessoas a quem estou pregando. É isso que Pedro está fazendo. Mas a segunda verdade que o texto vai nos falar se encontra nos versos 28 e 33, aonde Pedro reconhece que Deus está revelando algo novo à igreja. Façamos a leitura. Verso 28. Ele disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar, por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu, há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse, Cornélio, Deus ouviu suas orações e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. E veja que coisa interessante. Pedro chega diante da casa de Cornélio, e ele não começa, meus irmãos, pregando. O verso 28, como eu já mencionei, ele nos revela que Pedro começa primeiro fazendo uma confissão. Pedro ele não começa com um sermão, mas ele começa com uma confissão. Deus me mostrou que a ninguém eu devo chamar de imundo. Pedro começa revelando que tinha uma visão distorcida acerca do gentio. E aí, meus irmãos, nós vamos ver que isso não é uma opinião pessoal que Pedro tem. Essa visão que Pedro tinha, que as pessoas gentias eram impuras e imundas, era a visão pessoal de Pedro. Mas quando Pedro chega à conclusão de que ele não deveria chamar homem nenhum de imundo ou de impuro, isso já não é uma convicção pessoal de Pedro. Isso é uma revelação divina. E aqui, meus irmãos, nós vamos ver que Cornélio, ele confirma que Deus também falou com ele. E o ponto central aqui é claro, Deus, ele é o indicador de todo o processo, meus irmãos.
quando nós saímos para evangelizar as pessoas, a primeira coisa que esse texto nos ensina, nós devemos quebrar os nossos preconceitos. Porque nós temos a nossa visão formada de algum modo. Não pense você que você é uma pessoa neutra. Talvez você não tenha conhecimento da lente que você tem colocado sobre os seus rostos. Mas todos nós, quando saímos por essas portas, nós temos uma lente em nossos olhos. Nós enxergamos o mundo a partir de uma lente. Todos nós. Alguns têm consciência da lente que tem colocado e de como tem enxergado as pessoas e de como tem enxergado o mundo aí fora. Mas a maioria de nós não temos nem noção de por que nós enxergamos o mundo desse jeito. Não temos nem noção de qual a lente nós temos usado. E aí Pedro revela que a lente que ele usava era uma lente preconceituosa. Era uma lente de muros, de divisão. Era uma lente que enxergava os gentios como impuros e imundos. E isso nos faz refletir sobre o seguinte: qual é a lente que nós temos colocado sobre os nossos olhos? É o primeiro questionamento que nós devemos nos fazer e refletir sobre ele. Mas o segundo questionamento é o seguinte: será que Deus já tem aberto os meus olhos, ou já tem trocado as lentes que eu usava anteriormente? Pedro aqui está se revelando como alguém que teve as lentes mudadas, que teve a sua visão transformada. Agora ele não enxerga a partir da perspectiva da cultura judaica. Ele enxerga da perspectiva da revelação divina, com base naquilo que Deus revelou para ele, com base naquilo que Deus mostrou para ele. E aí, esse texto vai nos mostrar que quando nós saímos para evangelizar, para pregar, meus irmãos, para as pessoas, nós devemos usar as lentes corretas. A lente da graça e a lente do amor de Deus. E ao sairmos com essa lente transformada, a certeza que temos é Deus que agiu em nós. Foi Deus que agiu em nós. Foi Deus que mudou as nossas perspectivas erradas. Foi Deus que tirou de nós todo o nosso preconceito. Mas a segunda perspectiva que devemos ter é que ao sairmos para evangelizar, Deus já tem trabalhado no coração de pessoas aí fora. Deus já tinha operado tanto na visão de Pedro, como também no coração de Cornélio. Pedro estava pronto para enviar a mensagem, assim como Cornélio estava pronto para recebê-la. Então, meus irmãos, ao sairmos por essas portas, devemos ter a plena convicção de que os terrenos não estão neutros. Os terrenos estão férteis. As pessoas aí fora, para a qual nós pregaríamos o Evangelho, estão com os corações sendo preparados pelo Espírito Santo. É essa a fé que nós devemos ter. É essa a convicção que nós devemos ter. Assim como Deus prepara e muda as nossas visões, assim também Deus prepara no coração das pessoas. E prepara para receberem o Evangelho de Deus. Um gentil estava sendo alcançado pela graça de Cristo. Mas não foi somente Cornélio. O Pedro também estava sendo alcançado pela graça de Deus, meus irmãos. E aqui nós vamos ver que a igreja, ela não está criando uma nova doutrina. Ela está recebendo a instrução do próprio Deus. É o próprio Deus que está mostrando a Pedro que ele também está alcançando os gentios. Mas veja que isso que está acontecendo com Pedro aqui em Atos 10 é justamente o que Jesus havia falado para os discípulos em Atos capítulo 1, versículo 8. Ele disse, portanto, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, como em Samaria e até os confins da terra. Aqui é só o cumprimento daquilo que Jesus já havia falado aos discípulos, mas até esse momento, Pedro ainda está com seus olhos fechados e ainda cegos por conta da sua tradição, meus irmãos. Mas Deus vem e abre os olhos de Pedro. A terceira verdade que nós encontramos se encontra nos versos 34 a 43. E aqui nós vamos ver Pedro proclamando o Evangelho de Cristo como única base de salvação, meus irmãos. Versos 34 a 43. Nos diz assim: Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas da paz, de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem
o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designaram de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. E aqui, meus irmãos, está o núcleo do texto. Pedro afirma que Deus ele não faz acepção de pessoas, ou seja, Deus vai salvar pessoas de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as raças. Deus revela isso para Pedro e agora Pedro tem essa convicção. Deus não faz acepção de pessoas. Mas a segunda verdade que esse texto vai nos mostrar é que Pedro afirma categoricamente que Jesus Cristo é o Senhor e que só há salvação por meio dele. Meus irmãos, foi nos ensinado erroneamente que nós somos salvos por nossas obras. E muitas igrejas hoje em dia acreditam nisso. Infelizmente, muitas pessoas tentam salvar-se a si mesmo através dos seus feitos, das suas obras. E aí vivem se degladiando, vivem angustiadas porque na segunda está salva, na terça está condenado, na quarta está salvo, na quinta está condenado, na sexta está salvo, no sábado está condenado. Vivem nessa angústia, vivem nessa gangorra espiritual, porque vivem lutando com as suas próprias forças. Porque acham que vão conseguir o favor de Deus através dos seus próprios atos. Mas aí Pedro nos mostra que a salvação, ela é única e exclusivamente por meio do nome de Jesus Cristo. Nós somos salvos não por nossos feitos, não pelo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Nós somos salvos pelo que Cristo fez. Nós somos salvos pela sua morte na cruz. Nós somos salvos porque Ele tomou o nosso lugar. Ele sofreu a morte de cruz. Ele pagou o preço que Deus requeria. Nós somos salvos, meus irmãos, porque Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. A nossa esperança reside na ressurreição de Cristo. E é isso que Pedro fala. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E nós temos esperança. Nós somos salvos pelo que Ele fez e não pelo que nós fizemos. Mas aí, meus irmãos, entra uma grande questão. Se nós somos salvos pelo que Cristo fez e não pelas nossas obras, nós podemos viver irresponsavelmente? Não. E por quê? Porque agora nós morremos para os nossos pecados, meus irmãos. Ao nos convertermos para Cristo, nós estamos pregando para o mundo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo é o meu Senhor e vive em mim, não vivo para fazer o que eu quero, mas o que Ele me ordena. Só que a grande questão é que eu não perco a minha salvação, porque a minha salvação foi adquirida por Cristo. Eu tenho plena convicção de que sou salvo porque Cristo a conquistou para mim. Jesus me alcançou, a sua graça me alcançou e nada pode me arrebatar da mão de Cristo. Nada pode me arrebatar da salvação e dessa certeza. Então agora, meus irmãos, eu não vivo mais na gangorra espiritual de dormir salvo na segunda e acordar condenado na terça. Eu tenho convicção, eu sou salvo. Eu vivo em paz. E essa paz que a graça de Cristo nos traz, nos faz viver mais abundantemente em santidade. Nos faz viver buscando cada vez mais a face do Senhor com leveza. E quando nós pecamos, João diz, filhinhos, não pequei. Mas se pecares, saibam que vocês têm um advogado que intercede diante do Pai. Nós temos a plena convicção de que a nossa salvação é garantida, é que nada pode nos arrancar das mãos de Deus, meus irmãos. É que há graça suficiente para me perdoar dos meus pecados. Então, meus irmãos, tenha essa convicção que Pedro trouxe aqui nos versos 34 a 43. Você é salvo pela graça de Cristo.
Só há salvação por meio do nome de Jesus Cristo. Não é salvação, não é fé mais alguma coisa. Não é fé mais obra. Não, meus irmãos. Você é salvo simplesmente e exclusivamente por meio da fé em Jesus Cristo. Você vive em santidade por consequência da salvação que lhe alcançou. Mas a salvação é conquistada por meio de Cristo. A paz, meus irmãos, vem por meio de Jesus Cristo. E essa não é a paz como o mundo dá. É a paz que excede todo o entendimento. Agora nós temos uma paz verdadeira, meus irmãos. É a paz que nos faz permanecer firme em Deus, mesmo diante das turbulências da tempestade, porque a paz vem por meio de Cristo. O perdão de pecados, meus irmãos, é concedido pela fé em Jesus Cristo. Não fique buscando o perdão dos pecados por meio dos seus atos de justiça. Não fique procurando o favor de Deus por meio de obras humanas. Porque ao fazer isso, você não somente, meus irmãos, está desobedecendo ao Senhor, você está rejeitando a obra de Cristo. Você está dizendo que a morte de Cristo na cruz não foi suficiente para lhe perdoar o pecado. Você está dizendo que a morte de Cristo na cruz não foi suficiente para lhe redimir diante de Deus. Você está dizendo que a graça de Deus precisa da sua ajuda. E não precisa, meus irmãos. A graça de Cristo nos é suficiente para nos purificar de todos os pecados. Não é de alguns pecados, é de todos os pecados. Qual é o pecado que você tem enfrentado? Qual é o pecado que você tem lutado? Saiba de uma coisa, a graça de Cristo é poderosa para lhe purificar de todos os pecados. A graça de Cristo é poderosa para lhe perdoar de todos os pecados. Não de alguns pecados, mas de todos. Tenha plena convicção disso, meus irmãos. É isso que o texto nos mostra, meus irmãos. É isso que Pedro nos revela. Só há salvação por meio de Cristo. Só há paz por meio de Cristo. Só há perdão de pecados por meio de Cristo. Só há purificação por meio de Cristo. Somente por Ele, meus irmãos. E é por isso que Paulo fala, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Esse texto está inserido no contexto que Paulo vem dizendo, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos e impenetráveis os seus conselhos. Quem, pois, conseguiu entender a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem, pois, lhe deu primeiro para depois lhe ser restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória eternamente a Deus para sempre. Amém. Porque tudo é sobre Ele, meus irmãos. Nada é sobre nós. Nós não somos o centro. Quando nós viemos aqui à frente, não é porque nós somos o centro. Não é porque há algo especial em nós. Não. É por causa dele. É por causa do que Cristo fez na cruz. É por isso que os nossos louvores são entoados para a glória dele. Não para a glória. A gente não canta para homens. A gente não canta para os bichinhos sofrendo. Não. A gente canta para Deus. A gente glorifica a Deus. A gente louva a Deus e não a homens. As nossas pregações têm que ser voltadas para que a glória de Deus seja manifestada e não para agradar homens. Meus irmãos, não se ofendam com isso, mas eu não estou aqui para agradar nenhum de vocês. Eu não estou aqui para agradar vocês ou para que vocês olhem para mim e pensem como ele pregue bem. Não! Eu estou aqui, meus irmãos, com a responsabilidade de ser fiel às Escrituras. Eu estou aqui para pregar salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Eu estou aqui para agradar a vontade de Deus. E é isso que nós devemos ter em mente. Nós não fazemos o que fazemos por causa dos homens. Se você faz isso, meus irmãos, eu sinto muito, mas você está fazendo com as intenções erradas. Nós fazemos tudo para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. É para a glória dele, meus irmãos. E aí nós vamos ver que isso é tão verdade que quando Pedro ele chega para Cornélio, ele não muda o conteúdo dele. Quem lembra aqui dos primeiros capítulos da exposição que eu fiz aqui de Atos? Quando Pedro chegou para os judeus, o que foi que ele pregou? A salvação por meio de Cristo. E agora o público mudou, mas a pregação de Pedro continua a mesma, meus irmãos. Porque as nossas pregações, os nossos discursos não devem mudar conforme o ambiente. Se você prega Jesus Cristo aqui, você deve pregar Jesus Cristo em qualquer lugar, meus irmãos. Nós não devemos mudar o conteúdo do Evangelho para as pessoas. Nós devemos ser fiéis, assim como Pedro.
A mensagem, meus irmãos, que foi anunciada para os judeus também, foi anunciada para os gentios. A salvação por meio da fé. E por fim, meus irmãos, já andando para o final, nós vemos nos versos 44 e 48, que Deus confirma a inclusão dos gentios, derramando o seu Espírito sobre eles. Veja o que aqui nos diz. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Depois ouviam falar em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Olha a pergunta interessante de Pedro. A gente pode impedir que eles aqui sejam batizados? Podemos negar a água do batismo para eles? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Meus irmãos, sempre quando eu leio o texto que menciona sobre o batismo, eu fico espantado. O batismo aqui não levou não sei quantos meses de discipulado. O batismo aqui foi imediato. Eles se converteram, se arrependeram dos seus pecados, receberam o Espírito Santo. Pedro disse, ele já foi batizado com o Espírito Santo. E aí? A gente vai negar a água do batismo para eles? Pegou e batizou eles no mesmo instante. Mas o foco aqui, meus irmãos, não é essa questão. O foco aqui é que Deus confirmou que os gentios também faziam parte do povo de Deus, derramando o seu Espírito sobre eles. Antes do batismo nas águas, o Espírito ele desce aqui sobre os gentios, meus irmãos. E isso é crucial para o argumento de Lucas. O sinal visível aqui, que eles se converteram. Eles receberam o Espírito Santo em sua vida. E eles exaltavam a Deus. É a evidência, meus irmãos, de que alguém foi realmente salvo. É que essa pessoa recebeu o Espírito Santo e que ela vive para exaltar o nome do Senhor Jesus. Eles foram batizados e eles glorificavam a Deus. E isso, meus irmãos, aqui é a mesma coisa que acontece em Atos capítulo 2. Eles são tomados em línguas, eles começam a glorificar a Deus, eles recebem o Espírito Santo. E o objetivo de Lucas, ao nos relatar isso, não é exaltar os dons, mas é provar que Deus aceitou plenamente aquele povo. Que Deus de fato estava alcançando também os gentios, porque eles estavam recebendo o Espírito Santo. E aí Pedro conclui: pode alguém recusar a água, visto que receberam o Espírito Santo como nós? E a resposta, é claro, é não. E eles foram batizados. Então, como nós aplicamos isso para as nossas vidas? Em primeiro lugar, meus irmãos, esse texto nos revela que nós devemos submeter nossa teologia pessoal à revelação de Deus nas Escrituras. Nós não podemos simplesmente abraçar as ideias das pessoas sem consultar as Escrituras Sagradas, sem ver qual é a vontade de Deus, a revelação de Deus, meus irmãos. Pedro ele precisou ajustar sua compreensão para aquilo que Deus revelou claramente. Pedro ainda tinha uma visão deturpada, mesmo sendo apóstolo, mesmo amando a Cristo, mesmo sendo fiel e piedoso. Mas Deus corrigiu a visão de Pedro. E que nós também, meus irmãos, viemos submeter as nossas crenças à palavra de Deus. Que nós viemos estar alinhado à revelação de Deus para as nossas vidas, que é a sua palavra. A fidelidade, meus irmãos, a Deus, ela exige que nós venhamos corrigir nossa visão acerca da sua vontade. Que nós venhamos estar dispostos sempre a ser corrigido por Deus mediante a sua palavra. A segunda verdade que esse texto nos mostra é que o Evangelho ele não pertence a um grupo específico. Muitas pessoas são exclusivistas. Acham que só há salvação nas suas igrejas. Acham que a salvação é por meio da placa da sua igreja. E não é, meus irmãos. A salvação é por meio da fé em Jesus Cristo. O texto nos afirma que Jesus é Senhor de todos. Então ninguém pode reivindicar exclusivamente a salvação para si. A salvação é por meio da fé
e da graça de Deus. A terceira verdade que nós podemos aprender é que o Espírito Santo é que confirma quem pertence ao povo de Deus. Como eu falei anteriormente, a evidência de que alguém é um escolhido de Deus, que foi convertido, é que ele tem o Espírito Santo dentro de si. E isso é evidenciado nos frutos. Gálatas 5 nos fala quais são esses frutos. Benignidade, amor, mansidão, alegria, bondade e tantos outros. Então a evidência do Espírito Santo não é o alabrachúria, como falam aí. Não é a manifestação exteriórica. Não é você pegar e sair quebrando cadeira e ficar rodando e correndo para lá, fazendo asa, porque muita gente faz isso. Muita gente corre, muita gente pula. Só que o que acontece? Mesmo fazendo isso, mesmo sendo teoricamente cheio do Espírito Santo, vive em adultério, vivem em fornicação, vive entregues a vários pecados. Que Espírito Santo é esse que faz eu correr pela igreja, que faz eu quebrar as cadeiras da igreja, que faz eu falar em línguas, que faz eu rodar, mas não transforma o meu caráter, não transforma a minha vida, não me regenera, não há frutos do Espírito em mim. Então a evidência da salvação é que a pessoa tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele é manifesto através dos frutos que Gálatas nos fala. É o Espírito Santo quem testifica, quem confirma que nós pertencemos ao povo de Deus. Não são os nossos ritos, não são as nossas tradições, porque a gente tem muito daquela cultura. No meu tempo, as minhas tradições, achando que isso é evidência de salvação. Não, meus irmãos. Os nossos ritos, as nossas tradições, se elas não conflitam com as Escrituras Sagradas, não devem ser rejeitados. Mas a questão é, nós não podemos colocar isso como evidência de que nós somos salvos. Meus irmãos, a triste realidade, sabe qual é? É que muitos estão dentro do templo, mas ainda não são salvos. Você já parou para refletir sobre isso? Que há pessoas que a gente olha, que a gente fala, que a gente dá a paz do Senhor, que a gente pensa que é salvo, mas ainda não é salvo. Ainda não foi convertido. Já parou para refletir sobre isso? Como isso é sério, meus irmãos? Porque se nós não temos o Espírito Santo em nossas vidas, se Ele não habita em nós, isso é evidência clara de que ainda não fomos convertidos, de que ainda não somos salvos. E nós devemos nos preocupar sobre isso, meus irmãos. Devemos refletir sobre isso, porque não são nossos ritos, não são as nossas tradições, não são as nossas distinções externas, mas é a ação soberana de Deus que autentica a salvação das nossas vidas, que valida que nós somos de fato salvos. E por fim, meus irmãos, o que esse texto nos mostra é que aonde Deus concede o Espírito, a igreja também deve reconhecer e acolher. Quem lembra quando eu fiz a exposição acerca da conversão de Saulo? Que quando Paulo se converteu e foi ter com os discípulos não quiseram receber porque sabiam da má fama de Paulo. Não, esse homem perseguia os crentes. Esse homem matava os crentes. Ou seja, foram resistentes a um homem que se converteu. Não quiseram receber. Mas nós devemos entender isso. Nós devemos receber as pessoas quando elas se convertem. Porque aonde Deus concede, meus irmãos, o seu Santo Espírito, nós devemos reconhecer e receber essas pessoas. Pedro, ele não cria barreira aonde Deus não colocou. Deus revelou a Pedro. Pedro foi lá convicto. A princípio ele não sabia por que Cornélio havia chamado ele. Tanto é que quando ele chega na casa de Cornélio, ele pergunta, por que foi que vocês me mandaram chamar? Cornélio fala da visão e tudo mais. E aí Pedro reconhece, realmente, Deus não faz acepção de pessoas. O evangelho também é para os gentios. E Pedro recebe Cornélio e Pedro batiza Cornélio. E nós devemos reconhecer, meus irmãos, aquilo que Deus claramente já aprovou. Nós não devemos ter os nossos corações endurecidos para receber as pessoas. Quem faz a obra na vida dessas pessoas é o Espírito Santo de Deus. É o Deus que opera, meus irmãos, em nós. O mesmo Deus que nos salvou quando estávamos em trevas, também salva as outras pessoas. Então, meus irmãos, Atos do capítulo 10, versos 23b até o 48, não é apenas um relato histórico.
é um marco teológico, meus irmãos. Aqui Deus declara de forma inequívoca que o Evangelho é para todos e que não há distinção no acesso à salvação. A salvação é para todos, meus irmãos. Nós devemos pregar a mensagem de Cristo, a mensagem da salvação, da graça de Deus para todos, crendo que Deus já está operando na vida das pessoas. Nós devemos ter convicção de que o Espírito Santo já está trabalhando nos corações para receberem o Evangelho, assim como Deus já estava trabalhando no coração de Cornélio. Então a pergunta final do texto é a seguinte: pode alguém impedir aquilo que Deus aprovou, meus irmãos? A resposta é clara: não. Então que nós continuemos obedecendo a revelação de Deus, que nós continuemos obedecendo a palavra de Deus, como Pedro obedeceu, meus irmãos, e assim levou o Evangelho para as pessoas. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar sobre os pés. E oremos ao Senhor. Gracioso Deus, muito obrigado por teu amor e por tua fidelidade em nossas vidas. Muito obrigado por tua graça, Senhor. Muito obrigado por ter nos alcançado, por ter nos salvado por meio da fé em Jesus Cristo. Senhor, nós te pedimos que esta palavra seja aplicada em nossos corações e que nós venhamos colocar em prática, Senhor. Que nós venhamos obedecer a tua palavra, a tua revelação em nossas vidas. A tua palavra que é a revelação especial para nós, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, ter a convicção de que o Senhor, assim como trabalhou em nossos corações, assim como o Senhor nos alcançou, o Senhor também, Pai, tem pessoas aí fora que precisam ser alcançadas por nós. Que precisa, Senhor, que nós levemos o Evangelho para elas. Senhor, que os nossos corações estejam preparados para levar a palavra sem preconceito, Pai, sem pressupostos, mas confiante de que o Senhor é quem age soberanamente na vida das pessoas. Pai, que como igreja nós vamos receber essas pessoas de braços abertos, de coração aberto, em nome de Jesus. Nos ensina, Pai, a crer que é o Senhor que opera as maravilhas em nosso meio. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe e os conduza em paz, meus irmãos.